Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o homem e o pecado. Essa é uma matéria nova desse ano, uma novidade, né? Complementar também em relação ao pecado. A gente focava muito no assunto que é o pecado, mas nessa aula a gente vai falar sobre quem é o homem, né? Teologicamente é uma matéria que se chama antropologia, né? Que é o estudo do homem. Claro, baseado nas escrituras, né? Então a gente vai estudar um pouco sobre o que é o homem, né? Da visão da Bíblia. E eu gostaria muito que o Espírito Santo nesse momento abrisse o coração de vocês, preparasse o coração de vocês para as verdades que nós vamos estudar hoje. Pois nós estudamos a respeito de quem Deus é, né? Nós começamos o curso falando sobre isso com a intenção, com o objetivo de trazer essa realidade para vocês, comparando com quem é o homem. Que hoje nós vamos descer, como se diz, descer degraus da depravação humana, né? Talvez você já deve ter escutado essa palavra ou não, né? Talvez seja novidade para você, mas essa mensagem faz parte do Evangelho, assim como quem Deus é. E nós vamos estudar. E eu queria muito que vocês realmente depositassem a confiança de vocês agora no Espírito Santo, tá? Por isso nós vamos se deparar com quem nós somos verdadeiramente e que nós somos maldade pura, né? Nós somos seres totalmente depravados. E talvez você nunca ouviu a respeito disso. Só ouviu a respeito de que a gente é a imagem de Deus, né? Nós fomos criados à semelhança dele. E tudo isso é verdade. Tudo isso está nas escrituras a respeito de nós. Mas a gente vai focar a respeito desse assunto justamente porque não é falado. É pouco falado sobre a realidade que nós somos. Então, se a mensagem do Evangelho ela precisa nos confrontar, né? Ela precisa gerar ofensa em nós para realmente a gente se deparar com a mensagem do Evangelho e perceber que a gente viveu a vida inteira enganado e a mensagem do Evangelho precisa causar algo em nós. Essa ofensa, essa indignação de que passamos a vida inteira achando, né, iludidos, né, a respeito de Deus e a respeito até mesmo a respeito de nós mesmos. O fato é que nós somos pecadores, isso todo mundo sabe, e é uma coisa óbvia, todo mundo que é cristão já ouviu e reconhece que é pecador, ou então não é convertido, né? Mas o que seria, na prática, alguém pecador? E é isso que nós vamos estudar hoje. E nós vamos estudar em 4 degraus. Nós vamos descer esses 4 degraus à medida que nós vamos dando continuidade nessa aula. São 4 níveis de depravação humana. A tendência nossa é achar que nós somos bons. Eu acredito que você também já foi como eu, ou é como eu já fui e pensei muitas vezes de que existiam pessoas boas e existiam pessoas ruins, né? Mas diante de Deus, todos nós, sem exceção de ninguém, todos nós diante de Deus somos maus. Todos nós.
diante daquilo que Deus vê em nós. Deus olha para nós e vê maldade. Mas eu faço atos bons, eu pratico atos de bondade, de alguém justo, de alguém correto. Porém, nós vamos estudar isso ao decorrer dessa aula. Tudo que nós fazemos, até mesmo nossas intenções, são más. A bondade que nós conhecemos é uma ilusão. Porque a verdadeira bondade é quando nos voltamos para Deus. Essa é a verdadeira bondade. A verdadeira bondade é quando nós percebemos, né? Deus. Então eu queria que vocês abrissem agora em Gênesis 6, no capítulo 6, queria que vocês abrissem agora em Gênesis 6, no versículo 5 ao 7. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Olha só o que nós estamos lendo aqui, que Moisés escreveu a respeito da corrupção do ser humano antes do dilúvio, né? Ele está dizendo isso aqui para Noé, né? E ele diz assim: olha só, que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Tudo, seus pensamentos, suas intenções, tudo era mal. A iniquidade aqui havia aumentado. E por isso, Deus, ele diz aqui que no versículo 6 que ele ficou muito triste, né? Ele ficou muito triste que chegou a pesar o seu coração. E então ele diz que irá destruir, né, o ser humano que criou, pois eles eram maus diante dos olhos de Deus, né? Continuamente o seu coração era mau, cada vez mais. Mas aí alguns vão dizer que isso aqui só serve para aquele tempo, para o tempo de Noé, que não serve para os nossos dias. Lembrando que existe uma palavra, que agora não vou me recordar, que fala que antes de Jesus vir, serão como os dias de Noé. A maldade aumentará. Em Mateus 24 diz: o amor de muitos esfriará, né? A maldade, a iniquidade irá aumentar. E não só isso. Quero que vocês abram ali no mesmo capítulo, mas ali no versículo 11 ao 13, que diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles.
eis que os destruirei juntamente com a terra. Olha só. Então aqui ele está dizendo, né? A terra está corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Percebam, né? Que a maldade ela só existe por quê? Por causa do ser humano, que é corrupto. Eu digo que a maldade ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. A maldade e a violência que existe no mundo não é causado por outras coisas. Somos nós o problema, né? Celso Liz diz, o maior dos nossos problemas somos nós mesmos. Eu sou o maior problema para mim mesmo. Você é o seu maior problema. Tem uma pregação que me impactou muito, que é da Elisa Walker, que ela fala, né? Eu não sei se vocês na infância tinham essa idealização, eu acho, né? De criança, assim, que eu quero ter um mundo melhor, né? Eu quero lutar para ter um mundo melhor, né? Com um mundo que eu gostaria que fosse, né? E aí ela disse assim: enquanto haver ser humano, não haverá mundo melhor. Enquanto nós existirmos neste mundo, não haverá mundo melhor. Aí ela completa dizendo assim: somente quando Jesus voltar, aí sim, será o mundo que nós idealizamos na nossa infância. Será o mundo que nós imaginávamos, que nós desejávamos. Esse será então, somente Ele pode fazer isso. Somente Ele, a nossa esperança precisa estar somente nele, de que haverá um mundo melhor. E lá em Gênesis 8, né? 21, em Gênesis 8, versículo 21, diz assim: e o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Olha só, aqui fala exatamente o que eu falei anteriormente a respeito. Mas essa palavra não serve só para o tempo de Moisés? Não. Olha só, Deus falando para Noé depois que ele fez um altar ao Senhor, né? E ele, né, sentiu aquele aroma agradável do sacrifício que Noé tinha feito. E olha só, ele fala que o desígnio íntimo do ser humano é mau desde pequenininho, desde a sua mocidade. Ou poderia dizer desde que nasce. Desde que nós nascemos, nós somos maus. Davi fala isso em Salmos também, né? Ele fala em Salmo 51, até gostaria que vocês abrissem lá. Em Salmo 51, no versículo 5, diz assim, ó: eu nasci na iniquidade, olha só, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha só esse versículo. Ele já nasceu na iniquidade, né? Ele tá falando aqui. E que em pecado ele foi concedido, né?
esse salmo é justamente um salmo que retrata a angústia, a aflição de Davi quando ele pecou, né? Quando ele deitou com Betseba, né? Ela sendo casada, eles adulteraram e inclusive ele mandou matar o marido dela. Olha só. E foi depois de que o profeta Natan chegou para ele e confrontou o pecado dele, confrontou ele, e aí ele entra numa angústia profunda pela ofensa que ele causou a Deus, né? E ele fala isso: eu nasci na iniquidade, eu fui concebido em pecado, né? E voltando lá em Gênesis, então voltando agora para Gênesis, né? 8 ali, quando Deus fala isso para Noé, Noé tá incluso nisso que ele tá falando. E as escrituras, inclusive, afirmam que Noé era um homem justo, né? Um homem que andava com Deus. Mas, mesmo assim, ele também era um homem mau e tinha seu desígnio, o desígnio do seu coração, né, voltado, né, era continuamente mau, né? Então, se Noé é mau, o que resta para nós, não é mesmo? Se as escrituras afirmam que ele era um homem justo, né? Todos nós somos maus. Então, esse é o primeiro degrau, né? Então, nós somos maus. E a mensagem do Evangelho, a resposta para essa verdade das Escrituras é nós reconhecermos isso. É compreendermos e reconhecermos de que realmente nós somos maus, tá? Não conseguimos fazer o bem. Não estamos acostumados a fazer, né, o bem, ou seja, estamos acostumados apenas a fazer o mal, e a gente vai ver isso em Jeremias 13, 23. Será que o etíope pode mudar a pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Olha só o que Jeremias está falando aqui. Pode o ser humano fazer o bem? Nós não podemos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos fazer o bem porque nós estamos acostumados a fazer o mal. Então, em Jeremias mesmo, 17, versículo 9, diz o seguinte a respeito de nós também. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Olha só o que está dizendo aqui. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração do homem. Não é que o nosso coração é de fácil, é facilmente enganado, né? Não é ingênuo. Nosso coração não é ingênuo. Que tá falando que o nosso coração, ele nos engana a respeito de nós mesmos, a respeito de tudo. Talvez você escutou esse versículo achando, né, ou até mesmo pregaram dizendo que o nosso coração é facilmente enganado, né,
quando na verdade é o nosso próprio coração que nos engana. Então, o nosso coração, né, existe uma maldade intrínseca, impregnada em nós. Nós fomos completamente deformados daquilo que nós fomos criados para ser. Quando nós permitimos lá em Gênesis, né, fala de Adão e Eva, quando eles permitiram que o pecado, né, dominasse o mundo, governasse o mundo, governasse toda a humanidade, toda a sua descendência, né, foi esse o resultado, essa depravação em nós, essa maldade impregnada em nós, né? E existem vários outros versículos que nós poderíamos recorrer. Quero que vocês abram em Isaías 64, versículo 6, mas eu não vou ler todos eles. Isaías 64, versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Olha só. Prestem atenção no que Isaías está dizendo aqui. Ele está dizendo que nossos atos, que nós consideramos como certos, como justos, como bondade, são como trapo de imundícia. E sabe o que significa trapo de imundícia? É a mesma coisa que absorvente usado hoje. Sim, ele está dizendo aqui que os nossos atos de bondade, nossos atos de caridade, nossos atos de justiça, de generosidade são como trapo de imundícia, como absorvente usado, como, né, Ângelo Basso fala isso e ele explica na aula dele justamente falando a respeito do homem. A aula dele se chama Evangelho para os Evangélicos. E esta aula é justamente baseada nessa aula que me mexeu muito comigo. Eu já tinha escutado anos anteriores, mas quando eu ouvi que todos os nossos atos de bondade, de generosidade, tudo que nós fazemos é como um trapo de imundície. Caraca. Então, nós estamos totalmente enganados de que existe uma solução para nós, né? Nós estamos totalmente enganados a respeito de nós mesmos, achando que nós podemos, né? Nós podemos fazer algo que seja considerado justo, algo bom, quando na verdade não há, né? Achamos que existe uma solução para nós. Nós achamos, a gente acha que conversão, né? Quando a gente entra, agora que eu tô convertido, agora que eu sou nova criatura, eu vou fazer tudo legal, eu vou obedecer a Deus, eu vou ser a melhor pessoa do mundo, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Cada dia eu quero ser uma pessoa melhor. Desiste. O Evangelho de Jesus, ele não quer que você se torne uma pessoa melhor. Ele quer te levar ao arrependimento. Ou seja, ele quer que tu reconheça a sua podridão, a sua miséria. Porque a única solução, e a gente vai estudar isso nas próximas aulas, principalmente na aula sobre Jesus e a salvação pela fé, de que a única solução é Jesus. A solução, ela não está em nós.
Então, Deus ele não está com expectativas a respeito de que nós vamos melhorar. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece a nossa maldade, as nossas iniquidades, tudo está diante dos seus olhos. Nós estamos como nus diante dele. Não temos para onde fugir, como esconder a nossa miséria diante dele. Tudo está escancarado diante de seus olhos. Então, Deus ele não está com a expectativa de que você vai melhorar. E o que ele espera de nós é que venhamos reconhecer que nós não conseguimos. E existem outros versículos que a gente pode estar lendo, e vocês podem estar lendo em casa. Salmo 143, versículo 2, Eclesiastes 7, 20 e Salmo 51, versículo 5, que a gente leu anteriormente, né? Mas também existem versículos no Novo Testamento, que é Lucas 11, versículo 13 e Romanos 7, versículo 18, que nós vamos ler também. Romanos 3, versículo 9 ao 18, do 7 ao 18 novamente, Efésios 2, né, versículo 1 ao 3 e 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 10. Então, descemos os degraus, né? Primeiro, nós somos maus. Este é o primeiro degrau. O segundo degrau, nós somos impossibilitados de fazer o bem, né? Terceiro, nós somos iludidos, enganados pelo nosso próprio coração de que existe algo bom em nós. E quarto, tudo o que nós fazemos, né, só piora. Tudo que nós tentamos fazer de bom só piora, né? Não fazer nada é mal. Fazer também é mal. Então, tudo que nós tentarmos fazer, tudo é mal. Tudo é mal. Inclusive, as escrituras falam que a nossa língua, ela é um veneno de serpente. Sai dela veneno de serpente, gente. Olha só. Não falar, então, é mal. Mas falar demais é pior ainda. Inclusive tem uma pregação do Harold Walker que ele fala sobre a língua e vou mandar para vocês. E também vou mandar em áudio uma pregação que até hoje as pessoas que escutam ela são impactados, né? Inclusive, quando essa pregação foi realizada pelo Jonathan Edwards, as pessoas, elas entraram num estado de agonia ao se deparar com o estado da alma delas. E realmente é impressionante o impacto que essa pregação causou. E essa pregação se chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Hoje essa pregação já se tornou até mesmo um livro, né? E indico para vocês que quem gosta de ler, adquira esse livro. E também, quem já não gosta muito de ler, a gente vai estar mandando esse vídeo para vocês escutarem essa pregação. Mas ela é muito importante e realmente vai impactar a sua vida. Então, o que é o pecado, né? A gente falou do homem,
né? Nós falamos da nossa depravação humana, né? A gente falou sobre os 4 níveis de depravação, de pecaminosidade. E agora, o que é o pecado, né? Porque o nosso assunto aqui é a respeito do homem e a respeito do pecado. O pecado, ele não tem uma definição clara nas escrituras. Isso é pecado, né? Mas a gente pode ver em 1 João 3, no versículo 4, né? Que o pecado é a transgressão da lei, né? João fala isso, né? O pecado é a transgressão da lei. A lei, a gente vai estudar também sobre isso, ela reflete quem Deus é. Ela reflete a vontade de Deus para nós, como nós devemos viver, apesar de nossa depravação humana, né? Deus queria deixar sua vontade a respeito, né, refletido na lei de Deus. Como nós deveríamos conviver uns com os outros, como o nosso relacionamento com Deus deveria ser. É isso que a lei traz. Mas a lei, ela nos mostra o que é o pecado. Porque o pecado é tudo aquilo que Deus não é. Ou seja, quando nós pecamos, a nossa ofensa, ela Quando nós pecamos, né, o pecado é tudo aquilo que ofende o caráter de Deus, os atributos de Deus, e é totalmente o contrário de quem Deus é. E em 1 João, capítulo 5, 17, fala que toda injustiça é pecado. Poxa, a gente acabou de falar que todos os nossos atos são maus, né? Que tudo que nós tentamos fazer de bom, na verdade, não é. Então, tudo que nós fazemos é pecado. Justo? Justamente porque nós não podemos considerar que o pecado é apenas atos involuntários nossos. Ou seja, atos que a gente comete, erros, né? A gente pode dizer que são erros, né? Que a gente comete durante o nosso dia, durante a nossa vida. Não é só isso. O pecado, ele é a nossa natureza. Paulo fala que nós somos carnais. A nossa natureza é pecaminosa, né? A gente vai ver isso agora em Romanos 7, no versículo 14. Romanos 7, versículo 14 ao 25. Prestem atenção. Aqui vai falar justamente o que eu acabei de falar a respeito da lei também. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal. Paulo está falando. Vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei
Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Prestem atenção, eu gostaria de que vocês relessem, na verdade, todo esse capítulo e se numa outra oportunidade puderem estudar todo o livro de Romanos, façam. Olha só, Paulo, ele está falando de alguém que está em Cristo, né? E alguém que está em Cristo precisa odiar o pecado. Alguém que não odeia o pecado, que não abomina o pecado que existe em si mesmo, ainda não se arrependeu. Quem se alegra com o pecado ainda não é convertido, ainda não está em Cristo, não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. Aqui é de uma perspectiva de alguém que já está em Cristo e mesmo assim se considera miserável porque vê o pecado em si mesmo, mas odeia com todo o seu coração. Por quê? Porque o pecado ofende a Deus. Ofende quem Ele é. Ofende a sua natureza. A natureza pecaminosa é totalmente o contrário da natureza divina de Deus, que é puro, que é santo, que é totalmente separado do pecado. Então a gente vê aqui que Paulo, ele não está conformado com o pecado. Não. Ele diz assim, eu tenho prazer na lei. Mas ele está reconhecendo que existe uma outra lei que guerreia no interior dele, que é a lei do pecado. O homem interior dele pertence a Deus, mas o seu corpo carnal pertence à lei do pecado, mas ele não está conformado. A tristeza que Davi sentiu quando pecou contra Deus, uma angústia profunda a ponto de entrar em agonia, como essas pessoas que escutaram Jonathan Edwards pregando, é essa mesma agonia, é essa mesma tristeza profunda que nós precisamos sentir ao pecar. E não só isso, né? Mas Timothy Keller fala algo a respeito. Olha só, pecar não é apenas fazer coisas ruins, mas tornar coisas boas em coisas definitivas. É buscar estabelecer um senso de si, tornando algo mais central para seu significado, propósito e felicidade do que seu relacionamento com Deus. Ou seja, o pecado, né? Eu digo aqui que ele está muito definindo a questão da idolatria também, né? Ele diz assim que tudo aquilo que é como se substituísse o lugar central de Deus na nossa vida, tudo isso é pecado. Não ter um relacionamento com Deus é estar em pecado. As escrituras falam, em Romanos inclusive, fala que aquele que não está em Cristo está condenado à morte eterna, ao inferno, à ira de Deus vindoura. Nós achamos que agora porque Jesus morreu na cruz e tomou sobre ele a ira de Deus, que a ira de Deus não vai recair sobre nós, mas todos nós
que não estamos em Cristo, estamos condenados. Nós estamos terminando essa aula. Eu gostaria que vocês abrissem em Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 36, fala a respeito de uma mulher que ela chega para ungir os pés de Jesus. E eu vou ler apenas alguns trechos, mas depois vocês leiam todo esse trecho desde o início. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Então, ali o fariseu ele questiona essa atitude dela, principalmente a atitude dele de deixar que ela, uma pecadora, tocasse nele, né? E Jesus então ele diz, né, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Então ele responde, né, diga, mestre. Jesus continuou. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E, como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem? E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. E aí ele comenta tudo que, né, ela fez, né, beijou seus pés, enxugou com seus cabelos, né, e aí ungiu com o perfume. E principalmente no versículo 47, eu quero que vocês prestem atenção no que Jesus está falando. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aqui está a chave para tudo que nós falamos. Aqui Jesus não está dizendo que os pecados que ela tinha eram muito mais do que o Simão. Ele está se referindo que ela reconheceu a gravidade da ofensa que ela cometeu a Deus. E por isso, por reconhecer a imensidão dos seus pecados, reconhecer a sua depravação, a sua miséria, ela o amou. Ela o amou justamente porque ela reconheceu a grandiosidade do perdão de Deus que cobriu a sua multidão de pecados. Ela muito amou. Então, quem muito é perdoado, muito ama. Não porque pecou muito, mas porque reconhece, né, a ofensa que causou a Deus. Reconhece a gravidade dos seus pecados. Quem muito é perdoado, muito ama. Pois o perdão dele, o perdão de Deus, apagou
toda a ofensa que ela, que eu, que você cometemos contra Deus. Mediante, óbvio, ao nosso arrependimento. Mediante o arrependimento desta mulher que chegou aos pés de Jesus, reconhecendo que aquele que estava diante dela era a sua solução. Ela só poderia ser salva por causa dele. Não existia outro caminho. Não existe nós sermos salvos pelas nossas próprias forças, pelos nossos atos de bondade, mas pelo único e merecedor ato de bondade e de justiça que Jesus fez. E para terminar, C.S. Lewis fala: quanto mais santo um homem se torna, mais ele chora pela impureza que permanece nele. Quanto mais nós nos parecemos com Jesus, mais a gente vai ver o quanto nós somos miseráveis.